Bom, pessoal, continuando então o assunto de medidas estatísticas, agora a gente vai falar sobre as medidas de dispersão. As medidas de posição, né, de tendência central, média, moda, mediana, elas descrevem relações em torno de um ponto de equilíbrio de dados. Nenhuma delas fala sobre a variabilidade, a dispersão dos dados. Lembra, inclusive, que a gente comentou que a média sofre com os extremos. Mas quão extremos são esses valores, né? Então a gente vai usar medidas de dispersão justamente para quantificar essa variabilidade, né? O quão disperso estão os elementos, né? Por exemplo, aqui ó, tenho duas linhas de produção fabricando uma peça cujo comprimento devia ser 75 centímetros. A primeira linha de produção fabricou essas peças aqui, ó, e as medidas estão em torno de 75. A outra também, essas peças em torno de 75. Se eu fizer a média delas, possivelmente vai dar algo muito próximo de 75, talvez dê a mesma coisa. Só que nota como esta linha de produção é muito mais adequada do que a segunda linha de produção. Eu tenho aqui outliers, né, valores extremos, que vão dificultar, vão atrapalhar minha produção, né? Então, a dispersão da segunda linha é muito maior e isso atrapalha a produção. Por isso a gente vai estudar essas medidas de dispersão, medidas de variabilidade. Basicamente elas são essas aqui, ó. A amplitude, que a gente até já viu, que é o maior menos o menor, né, o quanto é a amplitude total de um conjunto de dados. Aí a gente vai falar sobre variância, fazendo uma diferenciação entre variância populacional e variância amostral. Na prática ali a gente vai ver que é muito parecido, né? Um detalhezinho de diferença. Vai falar sobre desvio padrão, que é muito fácil de calcular depois que você já tem a variância. Daqui para cá, gente, é muito fácil mesmo, já vou adiantar para vocês. E por último, a gente vai falar de coeficiente de variação. É lógico, né, que a variância populacional vai levar para o desvio padrão populacional e a variância amostral para o desvio padrão amostral. Tá? Começando então aqui na ideia do desvio simples, que ainda vem da ideia da amplitude. Então eu quero o afastamento dos dados em relação à média. Então eu vou calcular a média de cada a média dos elementos. E aí o desvio médio vai ser o quê? O valor absoluto, por isso que eu estou usando módulo, porque tanto faz positivo ou negativo. Quero saber qual é a distância do x1 até a média, depois do x2 à média, x3 à média. Soma todos e divide pelo número de elementos. Isso aqui é um desvio médio simples. Quase não é utilizado. Por quê? Porque é mais interessante trabalhar, e tem mais precisão de trabalho, a variância. A variância é a medida de dispersão que indica o quão longe, em geral, os valores se encontram da média. A média também é chamado, quando a gente estuda ali a parte de teoria de probabilidades, de valor esperado. Né? Então, quão longe do valor esperado estão os valores do teu conjunto. Quando a gente falar de variância populacional, o símbolo vai ser a letra grega sigma ao quadrado, e quando for variância amostral, S ao quadrado. E veja, o quadrado faz parte do símbolo, você não tira esse quadrado daí. Falou de variância, falou de medida ao quadrado. Tá? Ela vai ser populacional quando a gente usar todos os dados, e ela vai ser amostral quando a gente usar uma parcela dos dados. É lógico, né? Quando for uma amostra. Qual é a grande diferença? Preste muita atenção nisso. Quando é populacional, você vai fazer o somatório dos desvios ao quadrado dividido pelo número de elementos. Quando é amostral, você vai fazer o somatório dos desvios ao quadrado dividido pelo número de elementos menos uma unidade. Esse menos uma unidade diminui em uma unidade o denominador. Faz com que o resultado da divisão fique só um pouquinho maior. Quando você diminui o denominador, a tua divisão fica um pouquinho maior. Por exemplo, pega a tua calculadora científica lá, 5.415, peguei um número aleatório aqui, dividido por 23, vai dar 235,43. Se eu dividir por 22, ele vai para 246,13. Então teve uma variação, um aumento pequeno, tá? Relativamente pequeno,
quando eu diminuí uma unidade no meu denominador. De 235, eu diminui uma unidade, ele pulou para 246. Tá? Esse aumento é porque, como você está trabalhando com uma amostra, você admite que você tem uma precisão menor dos dados. Então você admite uma variabilidade maior para fazer as inferências. Quais são as vantagens e desvantagens da variância? Ela tem maior sensibilidade ao grau de desvio, né, maior variabilidade. Ela é muito importante na inferência estatística, naquela etapa onde você vai tomar decisões a partir dos valores, tá? E ela trabalha com valores absolutos. Porém, a desvantagem é que ela não é expressa nas mesmas unidades dos dados originais, justamente porque ela é ao quadrado. Ela apresenta a medida igual ao quadrado da unidade da medida dos dados originais. O que fazer então, professor? Como resolver essa parada? Aí vem o desvio padrão. E o desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada da variância. Quanto menor o desvio padrão, mais próximo da média estão os valores. Quanto maior o desvio padrão, mais afastados. E o desvio padrão é só isso, ó, raiz quadrada da variância. Seja ela populacional, seja ela amostral. Ok? Normalmente, a gente determina uma quantidade de desvios padrões, 2 desvios padrões ou até 3 desvios padrões, para analisar os dados. Você veja aqui, ó, é significativamente expressivo aquilo que está dentro de 2 desvios padrões numa distribuição normal. Porque dentro de 2 desvios padrões numa distribuição normal estão 95,45% dos elementos. Isso aqui é uma distribuição de probabilidade, coisa que é estudada mais adiante, né? A gente não vai chegar a ver aqui no ensino médio. Mas, numa distribuição normalizada, 95% está dentro de uma faixa de 2 desvios padrões. E aí eu uso só essa faixa para trabalhar os meus elementos. 99,73% está numa faixa de 3 desvios padrões. Ficam fora aqui só os outliers mesmo. Tá ok? Então é interessante conhecer essa medida aí. Vamos entender então o uso dessa variabilidade para analisar 2 casos. Olha só. Eu tenho aqui as notas de Alexandre e Camila nas disciplinas de português, matemática, física, química e biologia. E eu quero saber qual foi o aluno que teve o comportamento mais estável. Você vê que o Alexandre tem um 10 em matemática, mas ele tem um 4 em biologia. Então só de analisar assim a gente vê que o Alexandre ele variou bastante. Enquanto que Camila, aqui a maior nota dela é um 8, mas a menor é um 6. Então ela tem uma variabilidade menor. Só de olhar para os dados a gente consegue perceber isso. Se eu calculasse a média deles, 7 mais 10 mais 6 mais 8 mais 4, isso dá 35. Dividido por 5, dá 7. 7,5 mais 6 mais 7 mais 6,5 mais 8, também dá 35, dividido por 5 dá 7 também. Ou seja, fazer a média não é o suficiente para falar qual é o mais estável. O que eu vou fazer? Eu vou pegar lá o Alexandre e vou primeiro então calcular os desvios. Isso aqui é o desvio, tá? Desvio em relação à média, nota menos a média. A média é 7, 7 menos 7 é 0, 10 menos 7 é 3, 6 menos 7 é menos 1, 8 menos 7 é 1, 4 menos 7 é menos 3. Quando eu pego a soma dos desvios, ele teve soma de desvio 0. Porque subiu 3 aqui, desceu 3 aqui. Subiu 1 aqui, desceu 1 aqui. Somar os desvios vai dar 0. Então somar os desvios não me mostra muita coisa. Quando eu pego os quadrados dos desvios, olha só, 0 ao quadrado é 0, 3 ao quadrado é 9, menos 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, menos 3 ao quadrado é 9. A soma dos quadrados, 9, mais 1, mais 1, mais 9, vai dar 20. A média dessa soma vai dar 4. Esse cara é a variância, é a média dos quadrados dos desvios. Então, o Alexandre tem uma variância de 4 notas ao quadrado, né? Se isso aqui era pontos, né? 4 pontos ao quadrado. Lembrando que aqui a unidade está ao quadrado. Beleza? Vamos ver a Camila como é que fica. A Camila tem essas notas. A média também é 7. Desvios. Meio ponto para cima, 1 ponto para baixo,
igual a média, então desvio é 0, meio ponto para baixo, 1 ponto para cima. Soma dos desvios, 0, igualzinho ao Alexandre. Agora, quando eu pego os quadrados dos desvios, 0,25, 1, 0, 0,25, 1. Soma isso. 1 mais 1 mais 0,25 mais 0,25 dá 2,5. 2,5 dividido por 5 vai dar uma variância de 0,5 pontos ao quadrado. Ou seja, a variância dela é muito menor que a variância do Alexandre. O que nos leva a entender que ela tem menor variabilidade e maior estabilidade. O Alexandre tem variância 4. O desvio padrão dele é 2. Significa que as notas do Alexandre estão dentro de uma margem de 7 mais ou menos 2 pontos. Enquanto que a Camila... Opa, perdão. Sumiu a Camila aqui. Espera lá, deixa eu ajustar isso aqui. Só um pouquinho que está com erro lá no slide, eu acho. Aí sim. Enquanto que a Camila, ela teve aqui uma variância de meio, o desvio padrão, a raiz quadrada da variância é 0,71, então as notas da Camila variam muito menos, de 7 mais ou menos 0,71. Tá ok? Essa é a ideia que a variabilidade nos traz, de entender qual é mais estável. Tá? Quando os dados estão agrupados com frequências, eu vou fazer a média ponderada. Aqui vai ser a média ponderada dos desvios ao quadrado. Então eu tenho aqui 12 peças, né, aqui, ó, são esferas, 5.000 esferas de aço por minuto. Coletaram 100 esferas e agora vão medir os diâmetros das esferas coletadas. 12 delas têm diâmetro 1,1, 27 delas têm diâmetro 1,2, 35 delas têm diâmetro 1,3, 20 delas têm diâmetro 1,4 e 6 delas têm diâmetro 1,5. Ao todo aqui eu tenho as 100 esferas coletadas. Primeira coisa, eu preciso conhecer a média. Se eu não conhecer a média, eu não consigo calcular os desvios. Então eu vou fazer a média. 12 vezes 1,1 mais 27 vezes 1,2 mais 35 vezes 1,3, média ponderada, lembra? Quando eu faço essa média ponderada, eu chego aqui então em 1,281. Aí agora eu vou calcular os desvios de cada uma das classes. Olha só. Então, do 1,1 para o 1,281 é um desvio de menos 0,181. Do 1,2 para o 1,281, menos 0,081. Do 1,3 para a média, 0,019. Do 1,4 para a média, 0,119. Do 1,5 para a média, 0,219. O quadrado de cada um desses está aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar cada um desses quadrados e eu vou multiplicar pelas frequências. Frequência vezes o desvio quadrado. Porque são 12 elementos, cada um deles com um desvio desse. Então, ao todo, já deu um somatório, né, desses 12 elementos de 0,393132. Faço isso para cada classe e essa soma está dando 1,1539. Esta soma, que está dando 1,1539, é justamente o somatório dos desvios ao quadrado, já de todos os elementos. Para achar a variância, basta dividir isso pelo total de elementos. Dividindo por 100, dá 0,011539. E o desvio padrão? Raiz quadrada disso, 0,10742. Então o diâmetro das esferas ele é de 1,281 e o desvio padrão de mais ou menos 0,107 ou 0,1, tá, ok? No diâmetro aí das nossas esferas. Beleza, pessoal? Ficou claro isso aí para vocês? Bom, vamos seguir aqui então. E quando eu tenho dados agrupados em tabelas de intervalos, né, de distribuição de frequências em intervalos? Bom, aí eu vou pensar no ponto médio novamente, tá bom? Então aqui, ó, a tabela relaciona o tempo de auditoria para verificar 50 balanços contábeis. Ele quer o tempo médio e o desvio padrão para isso. Então aqui, ó, de 10 a 20 minutos foram 3 balanços, de 20 a 30 foram 5, de 30 a 40, 10, de 40 a 50, 12, de 50 a 60, 20 balanços. Se eu somar esse total aqui, ó, 3 mais 5 mais 10 mais 12 mais 20, isso daqui vai dar 50, tá? Então,
Eu sei que o total aqui é 50. O que eu vou fazer? Eu vou construir uma tabelinha aí. Tá, vamos lá. Tá aqui as frequências. Vou incluir uma coluna do ponto médio, 15, 25, 35, 45, 55. E vou incluir aqui uma coluna do ponto médio vezes frequência. Porque aí eu vou conseguir calcular a média. É como se eu tivesse aqui um total, né, de somatório de ponto médio vezes frequência, 2.160. Então a minha média, 2.160 dividido por 50, é de 43,2 minutos. Ok? Essa é a média. Beleza. Agora vamos ver a variância. O que eu preciso calcular aqui? O desvio ao quadrado e depois o desvio ao quadrado vezes frequência. Porque o desvio vai ser do 15 para o 43,2. Aí eu pego isso e elevo ao quadrado. Só que eu tenho 3 elementos com esse desvio. Aí eu multiplico isso por 3. Depois do 25 para o 43,2. Eleva isso ao quadrado e multiplica por 5. É a mesma coisa para todas as classes. Então os desvios estão aqui, certo? Ó, 35 menos 43,2, menos 8,2. Ao quadrado, 67,24. Vezes 10, 672,4. Aqui eu já vou ter o total do somatório dos desvios de todos os elementos. Ou seja, classe por classe, peguei o ponto médio, fiz o desvio, elevei ao quadrado e multipliquei pela frequência. Dividindo isso por 50 elementos, eu tenho que a minha variância é de 150,76. Mas isso é a variância. Falta ainda o desvio padrão. Se o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, então é só fazer a raiz quadrada desse valor e você vai ter aproximadamente aqui 12,27 minutos. Aqui está na unidade certa, né? Aqui estava em minutos ao quadrado a variância. 12,27 minutos de desvio padrão. Legal? O que é o coeficiente de variação? Para a gente fechar o nosso estudo. O coeficiente de variação, ele vai ser uma maneira de eu fazer uma relação entre o desvio padrão e a média. Tá? Então ele é usado para comparar duas ou mais séries de valores que estão em unidades medidas diferentes. Então eu estou fazendo uma média lá, o desvio padrão do tempo de processamento e o outro da nota. E eu quero fazer uma comparação na variabilidade dessas grandezas. São grandezas completamente diferentes. Então você usa um coeficiente de variabilidade ou coeficiente de variação. Quanto menor o coeficiente, mais homogêneo, mais concentrado próximo à média. A gente pode inclusive, né, generalizar que se esse coeficiente for até 15%, eu tenho uma baixa dispersão dos dados. Entre 15 e 30, uma média dispersão. Maior que 30, eu tenho dados muito dispersos, dados muito heterogêneos. Basicamente, ele é a divisão do desvio padrão pela média, né, seja amostral, seja populacional, vezes 100, porque eu vou representar como uma porcentagem. Tá? Então, dividiu vai dar um decimal, já é uma porcentagem. Então eu só coloco 100 para escrever como porcentagem. Lembra o exemplo do Alexandre e da Camila? Ele tinha desvio padrão 2 e média 7. Ela tinha desvio padrão 0,71 e média 7. O coeficiente de variação do Alexandre é de 28,57%. Ele está ali numa média de dispersão quase alta. Enquanto que a Camila tem um coeficiente de variação de 10,14, ou seja, baixa dispersão. Tá ok? Então, assim a gente consegue ter uma melhor medida da dispersão desses elementos. Pessoal, a gente finaliza aí então com algumas dicas de vídeos para vocês assistirem, que envolvem aí as medidas de dispersão. Aqui é o mesmo vídeo que a gente já tinha indicado lá antes, que é usar a calculadora científica para fazer esses cálculos. Acho bastante legal isso aqui, tá bom? E aqui alguma dica aí para análise de comportamento da bolsa, análise financeira, que é bem relevante também, pessoal que pode ter interesse aí, algumas dicas aí, beleza? Ficamos por aqui então com este conteúdo, lembrando que isso é só uma introdução estatística para nível de ensino médio, mas que, né, indo para a graduação aí, seja na engenharia ou até na gestão hospitalar, como é o caso aqui do IFSC, você vai rever esses assuntos e aprofundar estudando mais a fundo a estatística.
Um abraço, bons estudos a você e até a próxima.